Ribeiro, o Brasil que temos hoje é formado pela desaculturação e a miscigenação de 3 etnias matrizes: os povos europeus, africanos e indígenas. Eu vou falar um pouco sobre o Brasil crioulo. O Brasil crioulo começou graças à implantação da economia açucareira e seus anexos, que começa desde a faixa litorânea da Bahia e vai até Rio Grande do Norte. A relação entre os senhores de engenho, que eram de origem europeia, e as escravas, que eram de origem africana, estabeleceu essa cultura. A desaculturação acontecia nesse tempo também. O filho dos europeus, eles herdavam as grandes casas e o engenho, enquanto os filhos dos africanos continuavam sendo escravizados e continuavam nas senzalas. A miscigenação não acontecia só dentro da fazenda de açúcar. Darcy Ribeiro deixa bem claro que a cultura crioula se desenvolve nos anexos da cultura açucareira. Ele fala também que os quilombos estão ligados à economia açucareira, porque os primeiros quilombos que são criados são graças aos fugitivos das fazendas de açúcar. Ele trabalha com a ideia de que os quilombos eles têm muito mais a ver com a cultura neo-brasileira do que com a cultura africana. Eu vou falar um pouco sobre o Brasil caboclo. Ele é resultado da miscigenação entre os europeus e as índias, que se davam através do cunhadismo. Ele se estabeleceu na região norte e eles viviam da atividade extrativista, principalmente das oriundas que vinham da cultura indígena. Então, o Brasil caboclo seria resultado de tudo isso. Boa parte da cultura deles se desenvolveu da sua cultura em geral, vem dos povos indígenas. Claro que não são iguais, até porque a gente está falando de um Brasil novo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Brasil sertanejo e o Brasil caipira. O Brasil sertanejo é estabelecido no interior do sertão, vivendo principalmente da pecuária extensiva e utilizando geralmente a mão de obra familiar, e lutando para sobreviver com as adversidades. A atividade pecuária dos sertanejos no século XVII abasteciam as fazendas de cana-de-açúcar com couro, carne e sebo. O Brasil caipira se desenvolveu devido à falta de escravos africanos e à decadência da sociedade açucareira em 1654. Ocorreu no interior de São Paulo, sendo resultado da miscigenação entre europeus e índios, e segundo Darcy Ribeiro, tendo uma vida despretensiosa das riquezas alcançadas pela mineração do século XVIII e do cultivo de café do século XIX, se organizando em núcleos familiares, construindo festejos em homenagens a santos padroeiros, danças regionais e Vou falar um pouquinho para vocês sobre o quarto Brasil de Darcy Ribeiro, que foi o Brasil sulino, que é formado por gaúchos, matutos e gringos, e que foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa foi com os gaúchos, que é resultado da relação cultural entre jesuítas, povos guaranis e espanhóis. Eles pegavam da pecuária para o comércio e eles envolviam povos de pequena e grandes propriedades. A segunda etapa começou quando os açorianos vieram para cá no século XVI para colonizar os territórios para evitar invasões espanholas. E aí, nisso, os seus descendentes começaram a ter muito mais contato com a cultura dos matutos, dos guaranis, e acabaram se tornando matutos, que são as pessoas do mato. A última etapa foi no fim do século XIX, com a chegada dos imigrantes alemães, italianos e poloneses. Esses imigrantes plantaram uma cultura mais letrada e bilíngue e fizeram com que esses povos se sustentassem de pequenas propriedades policulturais. É isso, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. As dores do parto. O Brasil foi regido como uma feitoria escravista, habitada por índios e negros importados. Os interesses desse povo jamais foi levado em conta, pois só tinha atenção e zelo no atendimento dos requisitos da prosperidade da feitoria exportadora. Nunca houve um conceito para atribuir o direito dos trabalhadores, nem mesmo de comer, vestir e morar. Ele fala que a prioridade do lucro sobre a necessidade gera um sistema econômico acelerado, com base numa força de trabalho afundada no atraso. A sociedade era, de fato, um mero conglomerado de gente multiétnicas. Alcança-se condições ideais para a transfiguração étnica, pela desindianização e a desafricanização, que é despejado de sua identidade.
Agora eles se tornam ex-índios e, sobretudo, mestiços. E índias, muitas, com pouquíssimos brancos europeus que nelas se multiplicaram. Os mulatos e caboclos, agora lusitanizados pela língua portuguesa que falavam, pela visão do mundo, foram modelando a etnia brasileira e promovendo simultaneamente sua integração na forma de um Estado-nação. Os imigrantes frequentemente agiam com desprezo e incompreensão. Consideravam que os brasileiros pobres são responsáveis por sua pobreza e de que o fator racial é que afunda na miséria os descendentes dos índios e negros. Afirmam que até a Igreja Católica e a língua portuguesa contribuiu para o subdesenvolvimento do Brasil. Ele fala também que não há e nunca houve um povo livre, regendo seu destino na busca de sua prioridade. O que há é uma massa de trabalhadores explorados, humilhados e ofendidos por uma minoria. Confrontos. Ele começa se perguntando o porquê que, com a economia igual a antes, ou até mais rica de produção de cereais, de carnes e de lãs, não conseguem a prosperidade da Austrália e do Canadá, que se enriquecerão com muito menos. Se olharmos lá para fora, a África constrata conosco, porque vive ainda o drama de sua europeização, prosseguida por sua própria liderança libertária, que tem mais horror à tribalidade que sobrevive e ameaça explodir, do que a recolonização. São ilusões. Se os índios resistiram a toda essa brutalidade durante 500 anos e continuam sendo eles mesmos, o povo africano resistirá também. Nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedido de ser. Um povo até hoje em ser, na busca de seu destino. O Brasil é hoje um dos países mais homogêneos linguisticamente e culturalmente. Um povo aberto para o futuro. Então ele fala: nações a um mundo novo. Estados Unidos, Canadá, Austrália, que são meros transplantes da Europa para amplos espaços além-mar. Somos povos novos, ainda na luta. Darcy Ribeiro fala que somos uma nova Roma, uma Roma tardia e tropical. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã, com uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma.